Liquidificador. Olha que bacana. Cadê seu nariz, Yoko? Mostra pra ela. Mostra o nariz pra Karine. Cadê o nariz da Yoko? Yoko. Música. Então, tudo bem? Eliette, tudo bem, Bruno? Tudo ótimo. Tudo ótimo. É um prazer tê-los aqui no Liquidificador, né? Então vamos começar do início. Como é que surgiu o Tetine? Bom, o Tetine começou em 95. A gente fazia uma performance no Sesc Pompeia. E aí a gente conheci o Bruno nessa performance. E ele era um músico, eu era um travesti da peça. E aí a gente começou a improvisar. Eu cantava umas músicas que ele produzia, improvisava. E aí a gente achou tão legal o que a gente estava fazendo, que eu falei, nossa, sabe que você tem jeito? Eu adorava, que ele adorava, porque eu não era normal, eu não era uma cantora. E você é exótica, charmosa, né? Então aí... a gente se encontrou assim, foi super por acaso. Foi esquisito. A gente ensaiava no Sesc Pompeia, depois a gente foi ensaiar no Teatro Oficina. E daí tinha um piano no Teatro Oficina e eu tinha uma bateria eletrônica. E levava um tecladinho desses meio DX100. Que eu fazia a cena assim meio ao vivo, tocando umas coisas eletrônicas, e a Eliette era uma figura super estranha da peça, que fazia um travestinho, Vocês faziam com o Zé Celso? Não, era uma performance, era uma outra peça de teatro. A gente só usava o espaço. A gente usava o espaço, entendeu? Legal. Mas era tudo lá no Zé Celso, né? E os ensaios foram lá durante muito tempo até. E daí tinha essa cena que a Eliette, na verdade, falava um texto e eu fazia uma espécie de música, assim, só que a gente foi se dando tão bem, assim, sabe, quando começaram os ensaios, a gente falou, nossa, mas a gente tá fazendo uma coisa que tá além do que a gente tá fazendo aqui, né? Por que a gente não tenta, sei lá, se encontrar, ver se a gente faz algum tipo de música? E foi meio assim que nasceu o Tetine, meio dessa coisa, assim, de improvisação. A gente fazia música que era super estranha, nosso primeiro disco todo gritado, todo atonal, super experimental, não tinha uma música no tom, era só música na década esquisita. de 90. No começo da década de 90, 95. Legal. E era tudo com piano, era tudo muito expressionista. A Eliette tinha uma pegada assim mais como você fala? Orgânica. Mais esquisitona, orgânica. E daí a gente falou, puta, vamos fazer um trabalho juntos. E a gente resolveu fazer um show, que era uma única apresentação no Teatro Hall, quando ainda existia o Teatro Hall no Bexiga, que era um teatrinho assim de 60 lugares. Aí a gente fez esse show e foi muito legal. A gente falou, puta, é melhor a gente ser uma banda, ou ser um projeto de arte. A gente não sabia o que era o Tetine no começo, se era uma banda, se era... Não era só a música pela música, né? Vocês tinham um propósito, além do que era no começo, do que era perceptivamente em relação
a ser uma coisa pra chocar, não tinha nada a ver isso. Você nascer dentro de um teatro, né? Totalmente. Não, que foi que na época... Peraí, vamos ver o neném. Vamos ver, tá ali. Olha só. A bebê deles tem quantos anos? 15 meses. 15 meses, olha só. É que na época eu tinha acabado de me formar em artes cênicas e eu legal. tava super viciada numa coisa de tentar buscar a organicidade do joelho, tentar buscar a organicidade do corpo com a voz, tentar extrair a voz do cotovelo, a ver se vibrava. E aí eu ficava horas tentando achar essa vibração esquisita e através da exaustão, até não aguentar mais, aí eu vomitava no canto e continuava berrando para ver se saía essa voz. Incrível. E aí eu achei legal que com o Bruno a gente clicou nessa coisa, ele com a música estranha, eu podia ser o quanto esquisita eu quisesse, o quanto eu pudesse, sem precisar ser tradicional. E aí era uma coisa quase de criança, de brincar fazendo. Aí tinha uma coisa legal no começo do Tetine, que a gente não tinha muito julgamento, cada um vinha de uma coisa. A Ilete vinha de uma história de performance muito forte, com o corpo, com a voz, com esse lance do joelho e tal. Eu já vinha de uma outra coisa, eu sou na verdade poeta, comecei como poeta e estudava pianos e fazia música, mas pensava que eu ia para uma outra onda completamente diferente, que eu ia mexer com música contemporânea, ou que eu ia escrever coisas. Uma coisa mais séria, né? Tipo assim, meio clássico. Que fosse para um outro lado, mas eu também, ao mesmo tempo, já tocava em todas as bandas de post-punk dos anos 80 de Belo Horizonte, que é de onde eu venho, que foi meio a minha formação. Era uma mistura estranha. Quando a gente se encontrou, que deu essa coisa, Tetine, que era uma coisa assim, música não era a primeira coisa. A gente estava interessado na música, mas a gente estava experimentações. A gente estava interessado no corpo, a gente estava interessado no vídeo, a gente estava interessado na performance. Mas fazendo isso através da música, porque era um canal muito legal para mostrar isso. E como é essa produção de audiovisual também na carreira de vocês? Como? Vocês produziam audiovisual? Sim, a gente sempre foi... Eu sempre fui louca pra... Eu sempre amei Hitchcock. Eu sempre fui viciada em Hitchcock. Quando eu era pequena, eu lembro que eu tinha acho que uns 4 anos. Foi o primeiro filme que eu lembro, assim, foi Os Pássaros. Que é lindo, a estética maravilhosa. Super eu ficava viciada, eu era muito pequena, eu tinha pesadelo com aquilo, achando que as pombinhas iam me matar. Mas eu lembro que... eu acho que de uma maneira ou de outra a gente sempre tenta imitar ou tenta querer fazer ou querer soar como aquilo que a gente adora, com aquilo que a gente ama, tipo Hitchcock, de Amanda Gala, é genial, né? Laurie Anderson, Kate Bush. Eu acho que essa estética, Kate Bush, a estética Laurie imbuiu a gente de uma maneira que esteticamente, assim, não só no vídeo, mas assim, acho que isso soa um pouco assim. Eu acho assim que... As referências são muito bacanas. E são referências que foram tão fortes que também fizeram a gente criar uma identidade com o que a gente estava fazendo, né? E essa coisa visual, por exemplo. Liquidificador.